Então, boa noite a todos. Vamos dar início ao quarto webinário da disciplina Análise Linguística na Construção do Sentido do Texto, com a professora Thelma. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Professora Thelma, já agradecemos pela sua presença, por tê-la no curso e por toda a contribuição que você tem dado e deixado aqui no nosso curso. Obrigada pela presença, por tê-la no curso e por toda a contribuição. Seja bem-vinda e fique à vontade. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade à Ana e a todos vocês. Lembrar sempre que o conhecimento, ele nunca é dado, ele sempre é compartilhado. E isso é muito importante para nós que trabalhamos com educação. Lembrar sempre que compartilhar conhecimento é o caminho para nós melhorarmos a cada dia a nossa prática de ensino. Quero pedir a vocês desculpas pelo webinário da semana passada, eu realmente dei uma crise alérgica e estava impossibilitada de falar. Por essa razão, não foi possível trabalhar com vocês no webinário e agradecer a presença de todos aqui comigo. Eu pensei em duas possibilidades hoje para conversar com vocês. O tema desse nosso quarto momento é a ressignificação da sala de aula da prática de ensino com língua portuguesa. Porém, pensando na avaliação online que vocês terão que fazer, não sei se alguém já fez, eu imaginei que talvez repassar um pouquinho da teoria apresentada nos artigos que foram indicados como fonte para a feitura da O, eu imaginei que pudesse ser algo um pouco proveitoso. Então, eu vou tentar fazer as duas coisas. Vou começar primeiro por um resumo, né, do que é tratado nos artigos, e se o nosso tempo for suficiente, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da ressignificação e apresentar a vocês algumas propostas que já funcionaram em minha sala de aula e que eu acredito que vocês já façam, mas talvez sejam novidades para vocês. Então, eu vou começar apresentando a tela para vocês. Não vou abrir como sempre, porque infelizmente, quando abre, dá problema, vocês não conseguem visualizar. Está sendo possível para todos verem a tela? Não. Não. Não? Não. Deixe-me fechar e abrir novamente. Só um instante, por favor. Pessoal, para quem está chegando agora, quero relembrar-los do prazo de 20 a 26 para efetuar todos os trabalhos e atividades, ok? Estão conseguindo agora visualizar? Agora sim, Thelma. Sim? Ótimo. Então, vamos falar. Então, vou começar com vocês falando um pouquinho sobre cada artigo. Foram 6 artigos, na verdade, que nós propusemos a vocês. Na verdade, eu acho que eu deixei uns 12 artigos para vocês lerem, não sei se foi possível ler. Mas eu enfatizei na avaliação online esses 6 artigos e um pouquinho também da BNCC, mas não é nada que vocês não saibam, que vocês já não tenham utilizado. Então, o primeiro artigo foi a prática de análise linguística de Rodrigo Acosta Pereira. O segundo foi o contexto de análise linguística como eixo de ensino, de Augusta e Reinaldo. O terceiro texto foi a prática de análise linguística mediada pelos gêneros do discurso. O texto na sala de aula de Geraldi, porém, a abordagem não foi da obra inteira. Eu vou fazer a síntese com vocês hoje, vocês vão observar. A linguística textual de Fávero e ressignificando a aula de leitura a partir dos gêneros textuais, que é de Ila. Eu vou começar falando um pouquinho com vocês sobre a prática de análise de Acosta Pereira, e quero já falar que Acosta Pereira ele tem uma contribuição assim, gigantesca em relação à questão da análise linguística e da prática de análise linguística. Eu acredito que eu disponibilizei na sala virtual
o livro dele, né, de prática de análise linguística. Utilizei no último webinar que nós conversamos, aliás, no penúltimo, utilizei uma tirinha que foi analisada por ele. Então, ele tem uma contribuição muito boa e é uma leitura muito tranquila, muito simples, e eu acredito que vale a pena vocês investirem na leitura. Então, o objetivo principal desse autor com o artigo foi discutir as contribuições dos escritos do ciclo de Bakhtin para a prática de análise linguística. E ele vai fazer uma reflexão sobre os usos linguísticos e reafirmar que a prática de análise linguística ela deve ser mediada por textos enunciados típicos e dos gêneros do discurso, algo que nós já discutimos, inclusive, ter o texto como eixo de ensino para as aulas de língua portuguesa. Então, ele vai começar, se eu estiver sendo muito rápido, vocês me falam, por favor. Ele vai começar apresentando uma visão crítica da abordagem tradicional, uma questão que é levantada em todos os artigos. Como nós já conversamos também, a abordagem tradicional, ter a frase e a palavra como fonte de análise de linguagem é uma abordagem que não funciona mais. E nós já percebemos isso. E acredito que todos vocês já não façam mais isso. Então, ele fala que essa análise tradicional, né, ela geralmente é vista como atividade mecânica e descontextualizada. Então, ele apresenta uma proposta para o ensino de análise linguística que busca estabelecer uma relação entre a linguística e o uso real da língua. E uma coisa que eu achei bastante interessante, que ele trata dos falantes, que é uma visão muito abordada na gramática descritiva. A gramática normativa não traz a fala, ela vai trazer as normas geralmente para a escrita. E apresenta também uma proposta de abordagem mais dialógica para o ensino da análise linguística. O que é essa abordagem dialógica apresentada por Acosta Pereira? Nada mais é do que entender que os professores e os alunos, eles precisam trabalhar juntos em sala de aula quando se tratar de análise de língua. Então, eles precisam analisar, refletir, tecer críticas sobre as estruturas linguísticas presentes nos textos. Isso não se faz apenas de um lado, não somente o professor, ele vai apresentar essa crítica pronta para o aluno, muito menos exigir que o aluno faça essa crítica sozinho, que faça essa reflexão sozinho. Ele apresenta uma proposta que, quando ele trata de dialogismo, é esse diálogo mesmo, que precisa haver dentro da sala de aula, entre professores e alunos. Depois ele entende que a intersubjetividade ela é constitutiva da linguagem, ou seja, relação entre os sujeitos, aqueles sujeitos tanto que estão ali no processo de mediação, como o sujeito que está no processo de análise juntamente com o professor. E ele fala que essa linguagem ela tem 3 tipos de ações que os sujeitos realizam engajados em situações específicas de interação verbal. Então, a primeira ação que ele trata é com a linguagem, ele fala também da ação que nós fazemos sobre a linguagem e das ações da linguagem. E o que seria a ação com a linguagem? Ela diz respeito à construção de sistemas de referências que nós, enquanto sujeitos, que temos nas relações intersubjetivas com o outro, visando entender o mundo social em que vive. Então, isso aqui está mais para os aspectos sociais da linguagem. A ação sobre a linguagem vai voltar aos recursos expressivos, as reformulações, as reinvenções que são feitas com a linguagem, usadas pelos interlocutores para a construção do sentido. E aqui é o uso efetivo da língua, a parte mesmo da relação que nós podemos entender como todo o encadeamento de ideias, como sentido, como a coerência, a coesão, e nas interações que se engajam. E as ações da linguagem, elas vão significar as possibilidades de construções formais do sistema de referência do qual a língua faz parte. Então, aqui nós estamos falando do caráter normativo. Então, são as regras existentes na língua que vão nos auxiliar para a feitura como produção de texto ou mesmo nos auxiliar na leitura de um texto. Então, voltando, são 3 ações tratadas por ele. Ação com a linguagem, ação sobre a linguagem e ação da linguagem. Até aqui tudo bem? Ele também trata da importância da análise linguística como prática pedagógica. E é interessante também entender a análise linguística como prática de docente, né? Porque permite aos alunos compreenderem melhor o funcionamento da língua
e utilizar a língua de forma mais adequada. A partir do momento que nós entendemos essa prática de análise linguística, nós vamos perceber que o ensino de língua portuguesa ele vai estar muito mais voltado para a reflexão, para a análise, para a capacidade crítica, do que simplesmente por exposição e descrição de regras. A abordagem dialógica de análise linguística, tratada por ele, é uma perspectiva que considera a interação entre os alunos e o professor como central para o processo de ensino e aprendizagem. Lembro que também citei a vocês que uma das, entre aspas, inovações tratadas com a existência, né, da análise linguística foi justamente entender o professor como mediador, porque como era antes o processo? O professor simplesmente chegava, apresentava o conteúdo, fazia toda a explicação e não havia esse dialogismo, ou seja, não havia esse diálogo entre professor e aluno. Eu estou me referindo a 1980, viu, gente? Não agora, porque agora eu tenho certeza que isso já ocorre. Ele fala também da importância da reflexão sobre a língua. Então, aqui nós estaríamos tratando dos aspectos epilinguísticos da língua. O processo de pensar sobre a língua funciona e como ela pode ser utilizada de forma adequada em diferentes contextos. A crítica, ele faz uma crítica à abordagem prescritiva, e não era por menos, porque, como ele falou da questão de romper com o tradicionalismo do ensino da língua, ele não poderia deixar de abordar a prescrição da língua, né? Concentrar na correção de erros, na normatização da língua e propõe uma perspectiva mais descritiva e contextualizada para a análise linguística. Eu não sei se vocês passaram por esse processo, mas quando eu estudei, nós tivemos muitos problemas com relação à escrita, porque fazíamos a produção de textos, sem contar que era aquela produção sem base nos gêneros textuais, né? Eram somente em cima de tipologias textuais, narração, descrição, argumentação. Existia todo um roteiro para trabalhar a dissertação, e logo que nós recebíamos a redação, que o professor entregava a redação estava toda rabiscada, com traços, com círculos. Então, quando essa redação era analisada pelo aluno, e eu vou me colocar nesse sentido, quando eu pegava a minha redação e que isso acontecia, era um desestímulo imenso para escrever novamente. Eu me sentia incapaz de escrever. Então, quando nós pensamos que é preciso, primeiro, contextualizar, é preciso trabalhar com gêneros textuais, é preciso levar o aluno a essa reflexão, tanto da escrita quanto tanto no campo da leitura como no campo da escrita e da oralidade, ele vai perceber que ele, tendo voz ativa, ele vai ter muito mais desejo de participar desse processo. E ele trata também da necessidade de formação dos professores, algo também citado em todos os artigos, que o professor ele não tem como, do nada, começar a trabalhar com análise linguística sem ele ter um conhecimento teórico. Então, ele precisa ter essa formação e destaca a importância de formação de professores para a prática de análise linguística, já que essa é uma área que exige conhecimentos específicos e uma visão crítica sobre a língua. E é o que nós sempre falamos. Como eu vou cobrar que o meu aluno faça análise crítica de um texto se eu não tenho embasamento teórico para entender o que é uma análise crítica de um texto? Então, resumindo o artigo de Acosta, ele vai apresentar uma visão crítica e inovadora sobre a análise linguística como prática pedagógica, vai propor uma abordagem dialógica, professor como mediador nesse diálogo com o aluno, levando o aluno a entender que ele é sujeito no processo de ensino e aprendizagem, centrada nos gêneros textuais e na reflexão sobre a língua, e valorizando a formação dos professores como aspecto fundamental para o sucesso dessa prática em sala de aula. Então, em resumo, o artigo trata de tudo isso que eu tentei sintetizar para vocês. Em se tratando da linguística textual de Fávero, linguística textual, história, delimitações e perspectivas, Fávero ela escreveu inúmeros livros, inclusive com a Koch, a linguagem e construção de sentidos e vários outros. É uma leitura também que eu sugiro que vocês possam fazer, porque também é extremamente enriquecedora. E o que Fávero vai tratar nesse artigo? Ela vai falar, inicialmente, ela começa o artigo falando sobre a origem da linguística textual, que a linguística textual ela surgiu
em 1990, né? Na verdade, em 1960 na Europa e em 1990 aqui no Brasil. Foi uma teoria que surgiu inicialmente na Europa e ela destaca as influências teóricas da pragmática, da análise do discurso e da sociolinguística na disciplina. Então, pensar que antes da linguística textual ela entrar como uma teoria, nós tínhamos já as teorias da pragmática, da análise do discurso e da sociolinguística, como eu citei aquele dia que nós estávamos conversando sobre as pesquisas feitas por inúmeros autores e o que foi tratado até que a análise linguística ela fosse reconhecida nos PCNs. Então, ela faz delimitações da linguística textual, ela vai abordar as principais delimitações, como a análise dos gêneros textuais, a coerência, a coesão, a intertextualidade e a pragmática textual. Lembrando vocês que são aspectos importantíssimos para a organização de um texto. E ela fala sobre a perspectiva da linguística textual, ela discute a importância da abordagem interdisciplinar e da consideração do contexto sociocultural e histórico dos textos para o futuro da linguística textual. O texto começa sendo algo que não é acabado. Além disso, ele precisa ser contextualizado, ele precisa estar dentro de uma situação de comunicação e que vai envolver todo aspecto social, todo aspecto cultural e todo aspecto histórico. E, além disso, ela fala da relevância, da importância de também formar os professores, e principalmente os professores, mas também os alunos, para entenderem o texto como eixo de ensino, como prática de ensino. Quais foram as contribuições da linguística textual e da compreensão dos textos? Ela diz que a importância da linguística para a compreensão dos aspectos linguísticos e discursivos dos textos são fundamentais para a comunicação efetiva e para a participação crítica na sociedade. É o que nós chamamos, né? Nós queremos, e nos textos PCN, BNCC e outros mais, não sei se vocês se recordam do CBC, que mais trata precisamos formar cidadãos críticos. Então, é justamente entender o texto como fonte para essa análise, para levar o aluno a uma comunicação efetiva e para que ele possa participar de forma crítica na sociedade, no meio onde ele vive. Quais são as limitações da linguística textual? Ela aponta, ela faz uma crítica que existe uma falta de atenção muito grande na questão estética e principalmente quando se trata dos textos multimodais. E é engraçado que, também nós já conversamos, a multimodalidade, ela não era entendida, tratada, a linguagem não verbal, ela não era entendida pelos alunos como texto. E quando unia, principalmente, o texto, a imagem, com a palavra, no caso, o texto não verbal com o texto verbal, os alunos eles faziam confusão, eles entendiam somente a palavra como texto. Então, ela faz uma crítica. E a linguística textual, apesar, né, de todo o estudo, hoje não, hoje já se considera um pouco mais, essa questão, já existem estudos mais recentes que tratam as multissemioses e a multimodalidade como eixo para análise de texto. Mas foi uma crítica que ela fez no artigo. Então, resumindo, Fávero ela apresenta uma visão ampla e atualizada sobre a linguística textual, discutindo a origem, as delimitações, as perspectivas e as limitações da linguística textual. Em relação ao livro, né, uma obra, o texto na sala de aula de Geraldi, vou fazer também somente pegar os principais aspectos tratados para conversar com vocês. É um texto que foi praticamente o fundamento da análise linguística, né? Foi Geraldi que apresentou pela primeira vez esse termo, e também eu acho que eu vou solicitar a vocês que leiam em torno mais ou menos de uns 30 livros, mas esse também é um livro que deve acompanhar vocês nessa caminhada aí enquanto professores, enquanto docentes, porque para se compreender a análise linguística sem compreender essa obra de Geraldi é um pouco complicado. Ele trata da importância do texto como objeto de ensino, já falamos, observem que tanto Fávero, quanto o Acosta Pereira, quanto Geraldi, e vocês irão ver em inúmeras obras, texto como objeto de ensino, como referência para se trabalhar a língua portuguesa em sala de aula.
Então, ele defende que o ensino de língua ele deve ter como objeto central o texto, pois é a partir dele que se pode trabalhar a linguagem de forma contextualizada e significativa para os alunos. Além disso, ele trata da importância de se trabalhar com gêneros textuais e diversos gêneros textuais. E nós, como nós temos uma imensidão de gêneros e cada dia que passa surgem outros mais gêneros, nós temos aí um conjunto de oportunidades para levar para a sala de aula. Então, o autor argumenta que o ensino da língua ele deve contemplar diferentes gêneros textuais, desde os mais formais até os mais informais, e lembrando que talvez seja bastante importante trabalhar com os alunos textos que estejam um pouco mais acessíveis a eles, que eles conheçam um pouco mais, para depois partirmos para os textos mais complexos, né, tratados por Geraldi, para que os alunos desenvolvam competências comunicativas amplas e diversificadas. Não adianta trabalharmos somente com textos, por exemplo, que trabalhem com a tipologia, que tenham como base a tipologia argumentativa, sendo que os textos com tipologia narrativa, eles também são importantes, e outros mais. Então, é nesse sentido que o Geraldi ele apresenta e ele propõe, né, um trabalho com gêneros textuais a partir tanto da formalidade dos gêneros que tratam da linguagem formal, como também dos textos informais, como, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, um texto que se propõe no Instagram e etc. Então, ele também trata da abordagem discursiva da língua, ele propõe uma abordagem discursiva, ou seja, uma perspectiva que considere não apenas a estrutura linguística, mas também o contexto social e histórico em que o texto é produzido e interpretado. Fairclough, ele fala que não existe discurso sem ideologia. E aqui é importante nós entendermos que todo texto, desde o momento que ele é produzido, ele vai retratar uma ideologia de quem o escreveu, de quem o produziu. Então, ele fala que é preciso levar em consideração essa abordagem discursiva, o discurso, e tudo que está relacionado ao discurso, principalmente a ideologia. Então, a valorização do trabalho em grupo, ele também trata na obra que é muito importante nós levarmos o aluno para um trabalho em grupo, para que ocorra uma verdadeira interação. Então, ele defende que o trabalho em grupo e a interação entre os alunos são fundamentais para o desenvolvimento das habilidades comunicativas e para a construção de significados a partir do texto. E realmente é muito importante. Não sei se vocês têm a experiência de abordar um tema com os alunos de forma individual e depois trabalhar com eles de forma coletiva, com trabalho em grupo, que seja em dupla. O tanto que é enriquecedor, porque eles conseguem, a partir daquele momento, eles conseguem dialogar, um consegue, talvez, argumentar. Então, nós conseguimos desenvolver inúmeras habilidades quando nós trabalhamos com temas e com gêneros textuais de forma conjunta, em sala de aula. É um pouquinho mais longa a parte de Geraldi, porque é um livro, tá? A importância do papel do professor como mediador, novamente trazendo o professor não como expositor de conteúdo, mas sim como mediador do processo. Então, ele fala que o professor ele precisa ser mediador do processo de ensino-aprendizagem, orientando os alunos na leitura e interpretação de texto, incentivando a participação ativa dos estudantes em sala de aula. E aqui eu quero acrescentar a oralidade. Quando nós incentivamos o aluno a participar em sala de aula, seja para responder uma pergunta extremamente simples, até uma pergunta complexa, nós estamos trabalhando com eles a oralidade. Então, ele faz uma crítica à visão tradicional do ensino, novamente, né? É outro autor que traz a crítica ao tradicionalismo, e ele fala que não pode concentrar o ensino de língua simplesmente a questões da gramática normativa, nem na produção de exercícios mecânicos, e propõe uma perspectiva mais contextualizada e significativa para o ensino da língua portuguesa. Então, resumindo, ele apresenta uma visão crítica e inovadora sobre o ensino da língua portuguesa, propondo uma abordagem centrada no texto e na interação entre os alunos e valorizando a contextualização e a significação da linguagem. Essa é a proposta de Geraldi com a obra, de forma resumida, claro, sintética, bem sintética, com a obra O Texto em Sala de Aula.
Com relação ao conceito de análise linguística como eixo de ensino de língua portuguesa no Brasil, de Augusta e Reinaldo, nós entendemos que o artigo ele vai abordar a importância do ensino de análise linguística como eixo central nas aulas de língua portuguesa no Brasil. Lembrando que a análise linguística ela iniciou através de Geraldi, foi uma proposta feita por ele. Inicialmente, ele tratou somente da produção textual e depois ampliou para a compreensão, leitura de textos e para a oralidade. E a análise linguística ela é essencial para o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos, permitindo-lhes compreender e produzir textos de forma mais eficiente e crítica. E, além de tudo, ter os gêneros textuais como imprescindíveis para o ensino de língua portuguesa. Reinaldo também trata de todo o assunto tratado nos demais artigos. Análise linguística como eixo de ensino, texto como eixo de ensino e gêneros textuais para a utilização do texto. Ela discute também a evolução do conceito de análise linguística no contexto educacional brasileiro, bem como os desafios enfrentados pelos professores em sua implementação. Se vocês recordarem, nós abordamos também, em um momento anterior, essa questão da análise linguística, que foi entendida como a total discriminação da gramática normativa. E não era essa a proposta, era simplesmente aliar a gramática normativa e trabalhar os conteúdos gramaticais de forma contextualizada. Então, houve um problema muito grande na educação quando se implementou, o termo análise linguística, trouxe muito susto, trouxe muito problema, mas, graças a Deus, tudo isso já foi solucionado. E ela enfatiza também a importância da formação dos professores para o sucesso do ensino da análise linguística, destacando a necessidade de um aprimoramento constante dos métodos e práticas pedagógicas. E aqui eu quero parar um pouquinho para parabenizar vocês, porque vocês estão no caminho, o caminho que é solicitado por praticamente todos os autores que discutem essa teoria. Todos. Formação de professor, eu não vou falar de capacitação, porque eu acho que todos nós somos capazes. Nós precisamos apenas ter incentivos para desenvolver a nossa habilidade e ter conhecimento teórico. Então, parabéns a todos vocês que estão aí nessa luta para ampliar a formação que vocês já tiveram na graduação. Então, o resumo do artigo de Reinaldo defende que a análise linguística é um elemento fundamental do ensino de língua portuguesa no Brasil e que sua implementação efetiva requer um compromisso constante com a formação e aprimoramento dos professores. Sobre o texto Ressignificando a Aula de Leitura a partir dos Gêneros Textuais de Ila, ela trata da abordagem de leitura como uma prática social e culturalmente situada, que envolve o uso de diferentes gêneros textuais em diferentes contextos. Bem, se vocês observarem, todos os artigos, eles dialogam. Todos tratam do mesmo assunto. Talvez utilizem palavras um pouco diferentes para tratar, mas a abordagem, aliás, o tema tratado em todos os artigos que foram postos para que vocês lessem para a feitura da AO, todos eles dialogam. Então, Ila propõe também uma ressignificação da aula de leitura a partir da utilização de gêneros textuais como ferramenta para desenvolver habilidades de leitura crítica e reflexiva. E ela aponta a necessidade de uma abordagem mais contextualizada e significativa para o ensino de leitura que leve em conta as experiências e conhecimentos prévios dos alunos. E acho que é Mendonça, não tenho certeza, se eu estiver falando errado, vocês me perdoem, trata justamente dessa questão de se pensar no conhecimento prévio do aluno. Quando nós levarmos um texto para a sala de aula, tentarmos tirar do aluno o máximo possível que ele tem de conhecimento, seja da temática textual, seja apenas do título do texto, ou de todo o assunto abordado. Por quê? Porque o aluno ele tem muito a contribuir. E aí, voltando à proposta de Orlandi, é pensar que o professor, enquanto mediador, ele tem esse papel de fazer com que o aluno ele faça uma remissão ao conhecimento que ele tem de mundo, que nós podemos também chamar de conhecimentos prévios, para que ele possa conseguir construir aquela reflexão e aquela crítica a respeito do texto.
Ela traz uma sugestão de atividades práticas que utilizem diferentes gêneros textuais como base para a prática de leitura em sala de aula e fala da importância da formação novamente continuada dos professores em relação ao uso dos gêneros textuais na prática de leitura. Ila, ela trata um pouco mais de leitura. Orlando trata de leitura, de produção textual e, indiretamente, da oralidade. Então, a prática de análise linguística mediada pelos gêneros do discurso é tratada por Acosta Pereira, e eu deixei esse livro na sala para vocês. É um livro excelente, tem muitas, mas muitas questões que podem ser abordadas por vocês em sala de aula. É claro que vocês podem utilizar muitos textos para fazer essa abordagem, mas lá tem tanto a abordagem extraverbal como a abordagem verbal. Então, é um livro que compensa vocês utilizarem em sala de aula. A Costa Pereira ele vai falar da importância da análise linguística no ensino de língua portuguesa. Foi, na verdade, esse livro dele. Tem um livro e ele fez um artigo referindo-se ao livro. A prática de análise linguística. Ele faz uma referência ao outro artigo que ele já tinha apresentado sobre a análise linguística dialógica, que foi o primeiro que nós abordamos aqui. E ele fala da necessidade de uma prática de análise linguística mais contextualizada e mediada pelos gêneros do discurso. Também tratando os gêneros do discurso que são muito bem abordados por Marcuski, numa obra que ele nos trouxe, né, sobre os gêneros textuais. Marcuski fala de gêneros textuais, a Costa Pereira fala de gêneros do discurso. Vou falar com vocês que, para mim, é a mesma coisa. Para mim, é a mesma coisa. São só nomenclaturas que são utilizadas para tratar do mesmo assunto. E ele faz análise de diferentes abordagens de ensino de língua portuguesa e suas limitações em relação à prática de análise linguística. Proposta de uma abordagem dialógica e crítica, que valoriza a participação ativa dos alunos e a construção conjunta do conhecimento. E a importância da formação continuada, novamente, dos professores em relação à prática de análise linguística, mediada pelos gêneros do discurso, ou também chamados de gêneros textuais. Esses textuais aí fui eu que acrescentei para mostrar a vocês que quando nós abordarmos gêneros discursivos ou abordarmos gêneros textuais, essa nomenclatura ela só muda de teórico, mas ela significa a mesma coisa. Bem, até aqui, vocês gostariam de fazer alguma consideração? Ou vai dar tempo de nós falarmos da ressignificação em sala de aula? Sim? Ivone, pode ficar à vontade. Ana, eu acho que Ivone está desejando falar. Ivone, Ela levantou a mão. será se foi sem querer? Ivone, pode falar. Ivone saiu, provavelmente a conexão dela não está boa. Thelma, Sim. eu só quero ressaltar que a proposta de Geraldi é tão interessante porque faz exatamente o que é essencial no processo de construção do conhecimento, que é a reflexão, é a criticidade, e ele não descarta, a proposta não descarta em nenhum momento aquilo que, quando, no meu caso, estava fazendo o curso de letras, tinha um grande embate que era a questão de anular a gramática, e que, na verdade, nunca foi isso, mas é ressignificar o nosso processo de ensino-aprendizagem. E quando ele traz a questão da atividade epilinguística, para que nós possamos desenvolver esse tipo de atividade, o primeiro ponto é exatamente o que você trouxe, é a nossa formação. Nós não conseguiremos fazer uma atividade epilinguística se nós também não tivermos nesse processo de reflexão da nossa ação, da nossa prática pedagógica. E aí, quando ele traz, é importante na análise linguística a atividade linguística, que é o ato de ler e escrever, a atividade metalinguística, que é toda essa capacidade de analisar a língua, de descrevê-la, que é o que nós
sempre fazíamos nas nossas aulas de língua portuguesa e fizemos como também alunos, mas é uma atividade importante, mas o cerne da questão é a atividade epilinguística, que é essa capacidade de refletir sobre a língua, mas de rever o seu texto, porque nós estamos fazendo exatamente aquilo que você sempre trouxe, é colocar o aluno como protagonista. Às vezes nós descartamos o texto do aluno, só descartávamos, né? Como você disse, e principalmente essa equipe, esse conjunto de professores aqui, tem uma outra concepção, e que bom que nós hoje estamos neste processo, e eu trabalhei no curso de pós-graduação exatamente com essa disciplina, e pude perceber como que os professores têm avançado nesse sentido, de levar os alunos a refletir sobre a linguagem, modificando o seu texto, transformando, ressignificando, e não simplesmente e trabalhando com o próprio texto do aluno, porque às vezes nós descartamos o texto do aluno e ele poderia se tornar um autor extremamente competente, e aí nós pegamos outros textos e descartamos essa produção, e aí o aluno às vezes não tem a capacidade de refletir sobre a sua linguagem, e sobretudo o que você trouxe aqui, a linguagem oral. Excelente o resumo que você apresentou. Ana, muito obrigada pela sua contribuição, ela foi de grande valia, você sintetizou a obra de Geraldi, é isso mesmo. E quando você falou a respeito da questão da produção do aluno, de levar em consideração, é muito triste mesmo quando o aluno ele escreve e você devolve o texto todo rabiscado e simplesmente fala com ele, faça outro, seu texto não está bom. Ou quando ele faz alguma consideração em sala de aula e você fala, não, está errado. Não, vírgula, está errado. Então, é um desestímulo muito grande para o aluno. E nós precisamos ter essa visão, nós precisamos entender que a linguagem ela é dinâmica, que a linguagem ela precisa ser considerada em todos os aspectos e, principalmente, trabalhar para que o aluno também compreenda isso. Alguém levantou a mão, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Pode A ser, Ana falou exatamente. Ô, Gilmara, desculpa. Vou ser rápida, Gilmara. A Ana falou exatamente o que eu vivenciei hoje em sala de aula, que eu estou com a eletiva de redação, e os nossos alunos, eles não sabem, mas têm muita vontade de aprender, né, a escrever a redação. Desde o ano passado eu estou nesse percurso, eu montei uma apostila, estou trilhando com, né, hoje o segundo ano, né, foi o primeiro ano e hoje o segundo ano. E ano passado eles escreveram muitas redações, mas eu não devolvi nenhuma. Não devolvi nenhuma rabiscada, não devolvi nenhuma para eles com negativas da escrita. E esse ano o nosso processo, o nosso caminho de produção está sendo diferente. Então, eu escaneei uma redação das do ano passado, né? E joguei no slide. E ali, quem é o dono da redação identificou no momento. Então, eu falei para eles que aquele momento ali era o momento da gente fazer uma avaliação, fazer uma releitura daquela redação e ver o que a gente, como a gente já sabia a estrutura da redação, então agora nós íamos tentar organizar o texto. Foi uma aula muito produtiva, porque eles puderam perceber onde que eles estavam errando, né? Onde eles poderiam melhorar. E o dono do texto depois chegou para mim e disse, professora, você me falou não, mas aquele texto era meu. Eu lembro direitinho que eu escrevi aquele texto, aquela frase lá era minha. E como que eu escrevi errado, professora? Então, assim, eu não precisei devolver o texto para ele cheio de erro. Eles, no momento da atividade lá, juntamente no coletivo, sem nomear aquele texto, eles conseguiram identificar que aquela atividade era dele. Assim, eu não sei se eu fiz certo, mas
esse caminho fluiu dentro da minha aula dessa forma. Trabalhei ali ortografia, eu trabalhei conjunção, eu trabalhei os conectivos que são necessários para ter uma coesão, uma coerência dentro de um texto, até mesmo os argumentos que foram utilizados, se foram os argumentos fracos, se foram argumentos fortes. Então, assim, foi uma aula produtiva. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a sua contribuição e te dar uma dica para o trabalho com redação. Eu ia citar aqui, depois que eu falasse um pouquinho mais sobre a questão da ressignificação, mas aproveitando que você já conversou a respeito do assunto, existe eu poderia dizer que é um método de trabalho que chama-se, depois se você tiver oportunidade, você pode pesquisar na internet que já existem inúmeros artigos a respeito do assunto, que é um método que eu utilizo, já adianto que é extremamente trabalhoso, mas muito compensador, que é o bilhete orientador. Não sei se vocês conhecem. Assim, excelente. Como que ele funciona? Só resumindo. O aluno te dá o texto, né? Claro, entre aspas, um rascunho, porque o texto dele não está pronto. E você vai conversar com ele, fazer um bilhetinho. Por exemplo, Maria, achei o seu texto interessante, mas o que você acha de acrescentar no parágrafo tal a seguinte ideia? Então, você vai dialogando com o aluno a respeito do texto, não precisa de ser nada, não precisa de ser uma carta, é um bilhete, mas apontando para o aluno todos os aspectos que você acha que são essenciais para que o texto dele melhore. E depois devolve. O aluno se sente maravilhado. Por quê? Porque além de ele estar ali dialogando com você, mesmo a partir da escrita, ele consegue entender e encontrar um norte para aquilo que ele escreveu. Então, se você tiver a oportunidade, pesquise a respeito e comece a colocar em prática, e depois você vai me dar uma devolutiva. Se você achou que funcionou, se não funcionou, se você acha que é um método que pode ser realmente descartado, ou se ele é valoroso para você enquanto professora de produção textual. Viu? Tem mais alguém com a mão levantada? Pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thelma. Cimeia, professora Cimeia aqui. Você falando aí dos textinhos, e aí eu me lembrei que eu já fiz muitos textos, sou adepto dos textos, mas atualmente eu juro que eu tenho feito só bilhetinhos bem curtos por causa da quantidade de alunos. Né? Quando nós temos muito alunos, 40, 38 alunos, você tem 4, 5 turmas para você conseguir fazer esse feedback, é quase impossível, né? Então, assim, são situações e são ideias muito boas que a gente gostaria muito de fazer, mas atualmente eu não tenho dado conta por essa questão. A sugestão que eu tenho para você é a seguinte: se você achar conveniente, como você tem muitas turmas, muitos alunos, e realmente é trabalhoso, e muito trabalhoso, às vezes até exaustivo, o que você acha de você dividir? Por exemplo, mensalmente, você trabalha com um bilhete orientador. Então, na primeira turma, você trabalhou, naquela semana você conseguiu fazer essa devolutiva com os recadinhos, entre aspas, e na semana seguinte você trabalha com outra turma sem acrescentar muito volume de texto para você analisar. O que você acha dessa proposta? Posso tentar. Acaba que a gente tem um cronograma, mas sim, é uma proposta boa. Obrigada. Podem continuar falando, fiquem à vontade. Quem levantou a mão? Elisa, pode falar. Elisa, fique à vontade. Então, é só mesmo um comentário. Eu sou professora de 8º e 9º. Então, assim, eu já vou preparando meus alunos lá para quando eles chegam no ensino médio, e a redação é bem cobrada deles. Eu trabalho da seguinte forma. Normalmente, 2 sextas por mês, eu dou um tema de redação. E para não... eu também uso o mesmo processo. Eu não rabisco a redação de nenhum dos meus alunos. Eu leio,
e coloco embaixo uma observação. Aí, mas como fica difícil você falar uma por uma na sala de aula, eu entrego, né, eu devolvo as redações, falo para cada uma analisar o que eu escrevi, e vou falando, eu vou pontuando o que eu observei em cada uma, sem me referir ao autor. Aí, por exemplo, palavras escritas erradas, pontuação errada, são coisas que para eles são importantes, porque eles ainda estão no 8º, 9º, a parte da gramática é importante. Mas ideias, aqueles maneirismos, né? Aí, né? Então, né? Que eles ficam repetindo na redação. Então, eu vou pontuando e cada um se identifica com o que eu vou falando. Aí eu falo, releia o que você escreveu e observe isso, para não pontuar quem é e, ao mesmo tempo, eu gasto uma aula para fazer comentários que abraçam a turma toda. Eu uso esse método, talvez ajude, talvez, né, seja interessante para outros colegas, porque realmente, né, gasta muito tempo, é trabalhoso. Eu leio uma por uma, eu ponho observação em uma por uma, mas eu faço isso em casa. E na sala de aula, eu faço essa abordagem geral, o aluno se sente atendido, né, porque ele sabe que eu estou me referindo ao que ele escreveu, e eu gasto menos tempo. Não sei se serviu para alguém, mas é assim que eu estou trabalhando. Já tem 2 anos e o resultado tem sido bem legal. No final do ano eu falo, agora releia tudo que você escreveu e analise se você melhorou ou não. Eu deixo para eles mesmos fazer a própria autoanálise. Elísia, é só para instigar uma discussão com você. O que você disse assim, eu sinalizo os erros deles. Como assim, erros? Então, Que de você entende, gramática, de o que você... pontuação, sabe? Sim. Palavras escritas erradas, fora de contexto, assim. Realmente, vocabulário errado. Eu falo, gente, você não pesquisou essa palavra para escrever, sabe? Palavra que é com C, escreve com S. E pontuação, porque é a parte da gramática. Desculpa, agora, as mas ideias, raramente eu falo, tá ruim, né? Eu falo para o meu aluno que ele tem que ter a própria opinião sobre o assunto, mas ele não pode se expressar na primeira pessoa. Entende? Quando eu falo erros, eu falo disso. Eu sei que é complicado, fazer uma ressalva? Mas... Claro, sim, claro. Sim, deixa eu te explicar. Primeiro, pensar em erro. Eu vou me basear em Pocente, em Banho, em outros autores, para te falar que não existe erro em língua portuguesa. Não existe erro em linguagem. Existe adequação e inadequação. Então, para o gênero textual que você propôs para aquele aluno, a linguagem que ele utilizou ela é inadequada. Para o gênero textual que você propôs, a utilização da primeira pessoa, ou seja, da voz direta dele ali no texto, talvez seja inadequada. Mas isso não configura em erro. Acho que você vai compreender o que eu estou querendo dizer. E se você não concordar, pode ficar à vontade também. Mas erro, quando nós falamos de erro, nós estamos pensando em algo que jamais poderá ser utilizado. E na linguagem não existe erro, existe adequação e inadequação. Então, por exemplo, erro, por exemplo, na tirinha do Chico Bento, ele utilizar a linguagem coloquial? Eu estou entendendo o que você está falando. Eu estou entendendo o que você está falando. Erro, por exemplo, vamos supor, o presidente da República e tentar fazer um pronunciamento. Oi. Nesse caso, então, seria aquela preconceito linguístico? Iríamos Justamente. falar sobre preconceito linguístico. Justamente. A partir do momento que eu sinalizo o erro do determinado aluno, eu estou fazendo um preconceito linguístico ali naquele momento. Sim, tratar a linguagem, a língua, o uso da língua como erro.
Porque se você parar para pensar, o erro consiste em algo muito grave. E, às vezes, o aluno ele comete desvios gramaticais, mas o conteúdo textual, a temática, o encadeamento de ideias, toda a relação que ele mantém ali naquele texto que ele produziu, sim, ele fez de forma magnífica. Porém, existem alguns vocabulários, como você colocou, né, Elise, a ortografia que foi utilizada, algumas palavras da linguagem coloquial que foram inseridas ali, mas que para aquele gênero textual elas não são aceitas. Mas, por exemplo, se ele manda uma mensagem a um amigo dele, ele envia uma mensagem de WhatsApp para um amigo dele, falando, por exemplo, um exemplo, e aí, cara, bora pro shopping? Ele utilizou a linguagem coloquial, a linguagem que não é normativa, que não é a padrão, mas ele se comunicou, e ele se comunicou muito bem, porque houve uma adequação de vocabulário ali para ele se dirigir àquele interlocutor. Então, eu só fiz essa ressalva, Elise, eu sei que você compreende isso e talvez você tenha utilizado apenas a palavra para se referir, mas é só para te levar a pensar sobre isso e levar todos nós, né? Nós precisamos pensar sobre essa questão. Que gênero que eu vou solicitar ao meu aluno? Por exemplo, se eu solicitar a produção de um poema, eu vou impedir meu aluno de utilizar as figuras, a linguagem denotativa, a linguagem figurada, que não é tratada na gramática praticamente? Então, é algo que nós temos que pensar bastante. Linguagem é adequação. Ela vai depender do contexto, ela vai depender do gênero que você está trabalhando para que ela seja. Porque a partir do momento que você fala com o aluno, não, escrever casa com Z está errado, ou utilizar vocês em vez de vocês ou de vossa senhoria, alguma coisa desse tipo, está errado, talvez aquilo que você disse a ele fique impregnado e ele pense, poxa, eu nunca vou poder utilizar isso nem na linguagem oral. Então, é um pouco complicado pensar. E foi como, acho que como Sheila falou, acaba configurando como preconceito linguístico. E a sociolinguística ela veio justamente para isso, para romper com esse preconceito. A linguagem ela é de uso de todos os falantes. Nós, enquanto professores de português, nós não utilizamos a linguagem padrão o tempo inteiro. Se você vai comunicar com seu filho, você vai falar com ele, filho, por obséquio, traga-me a tesoura que eu lhe emprestei. Não. Ô filho, traga a tesoura aí. Entende? É nesse sentido. Mas é só uma ressalva. Quem levantar a mão, acho que foi Bárbara, fique à vontade, Bárbara. Rainon também. O Alex também. E Alex também. Fiquem O à vontade. Alex levantou primeiro. Antes de Sheila, quando Sheila ia falar, uma pessoa tinha levantado a mão. E aí, na hora que Sheila... Gilmara. Foi Alex? Gilmara, era Gilmara mesmo. Gilmara? Foi a primeira. Gilmara está aí? Sim. Isso. Depois, pode falar, eu vou fugir um pouco dessa discussão. É só para... Eu gostaria de saber de vocês, de Thelma, de você, Ana. Pode ser até uma pergunta ingênua, mas eu tenho lido, mas ficou uma dúvida. Diversidade linguística é a mesma coisa que variedade linguística? Eu queria uma explanação, assim, plausível, para ficar claro, assim, na minha cabeça. Ana, você gostaria de responder? A variedade linguística, eu posso pensar que no primeiro momento é tudo igual, mas a variedade linguística é uma modificação que a língua vai sofrendo ao longo do tempo, e quando essa modificação se consolida por vários falantes e por inúmeras vezes e por um período muito prolongado, nós chamamos da implementação da língua e ocorre a mudança linguística. Então, a variação, a implementação e a mudança linguística. Como nós tivemos o você, o você, agora nós temos o C e o E. Então, o você
sofreu uma variação e hoje é uma mudança linguística. Agora, a diversidade são as várias formas de utilização da língua e as várias possibilidades, que não pode ser necessariamente uma variação. Não significa, por exemplo, uma mudança da língua. A diversidade, a forma como cada povo usa, como cada comunidade, como cada falante. Então, é a diversidade. E a variação é aquilo que leva a língua a se transformar futuramente, que é a implementação da língua. Entendido? Isso, Ana, ótimo. Entendi. Só completando, Bárbara, são as diversas formas de você utilizar a língua no seu contexto, né? No caso de uso. A variação ela vai passar por uma questão histórica, por uma questão social e por uma questão cultural. Então, são palavras, são expressões que vão sofrendo no decorrer do tempo essas variações. Bem, acredito que Ana tenha sido mais clara que eu. Não, sabe por quê? Houve uma pergunta, um aluno me perguntou, professora, diversidade linguística é a mesma coisa que variação linguística? Aí eu respondi da forma que a Ana falou, né? Diversidade, diversas línguas. Variedade é uma língua, variação de uma língua, por exemplo, específica e tal. Expliquei. Aí depois eu cheguei em casa e fiquei, gente, será que eu expliquei corretamente? Aí me bateu uma dúvida e eu sentia essa necessidade Dividir. de comprovar aquilo que eu tinha falado. E agora eu estou um pouco mais tranquila. Mas Eu muito acho que obrigada. Eu acho que nós poderíamos dizer que a diversidade linguística é uma forma de variação linguística, né, Ana? Nós poderíamos talvez até ir um pouquinho além, talvez. Sim. É algo que vocês podem também pesquisar e pensar. É, tudo bem, Bárbara? Boa noite a todos. Eu tenho, na verdade, dois apontamentos para fazer, e um deles é, inclusive, para saber se eu estou fazendo de forma correta ou não nas minhas aulas. Eu também estou com um novo ensino médio, e esse mundo dos adolescentes girando em torno de redes sociais e internet, eu sempre abordo com eles essa questão, por exemplo, de certo e de errado, que não existe isso, mas que existe contexto. Eu gosto muito de usar o termo contexto. E eu explico para eles, por exemplo, que mesmo eu sendo uma professora de português, eu cometo erros quando eu não estou em um contexto em que eu preciso dominar a norma padrão. E eu gosto de explicar assim para eles, para poder eles ficarem mais relaxados em saber que eles não estão errando desde que aquela situação não os obrigue a usar a norma padrão da língua. É correto eu usar esse termo? Estou agindo de forma correta? Só queria que você repetisse o termo para mim, porque eu prestei muita atenção no que você estava dizendo e não me atentei, na Contexto. verdade, ao termo. Contexto. Sim, sim. Eu uso só contexto. Eu acho que é a palavra mais básica, assim, pelo menos a que eu encontrei para explicar. Que eles podem falar da forma como eles escrevem, por exemplo, na internet. Eles podem usar o internetês à vontade, desde que o contexto permita. Sim, quando você fala também de contexto, você está falando justamente da situação de comunicação. Então, tranquilo, Eu queria ao saber se meu eu ver, está estava usando adequado. certinho o termo. E eu fico muito preocupada também, e eu não sei se os meus colegas ou vocês também têm aquela questão de sentir muitas vezes um peso muito grande, um fardo muito grande em cima da gente por nós sermos professores de português. E eu não gosto do termo pedantismo gramatical e de cometer um pedantismo. Então, eu acho que assim, se eu ficar ali sendo totalmente polida 24 horas por dia, eu vou estar sendo pedante, porque nem toda situação eu preciso ser polida. Eu gosto de deixar isso muito claro para os meus alunos. Então, estou certinho. É o caminho. Que bom. Eu queria esclarecer também uma outra coisa, na verdade, pedir uma orientação e também saber se eu estou pensando da forma correta ou não. Essa parte da sociolinguística é uma parte. Eu sou voltada para literatura, mas essa parte da sociolinguística me interessa muito, porque entra na questão social e tal. E eu tenho me deparado muito com o questionamento da retirada dos gêneros dos substantivos, né? De retirar agora a questão do feminino e masculino,
de neutralizar todas as palavras. E sempre que me perguntam se isso é certo ou errado, eu sempre entro dentro do campo do preconceito linguístico, porque eu falo para eles que inclui uma minoria que quer ser tratada como tal, mas exclui uma grande maioria que não tem acesso a redes sociais, que é um local predominante dessa neutralidade de gênero, que sequer tem consciência de que está tendo esse debate, e para incluir uma minoria, eu estou excluindo a maioria toda, e maiorias, às vezes, que são até analfabetas ou semi-analfabetas. Eu uso esse termo com eles. O que vocês acham? Eu ajo certo ou eu posso usar um outro argumento com eles? Olha, é uma questão um pouco complicada de se discutir quando se trata de ideologias, não é? É sua opinião. Então, a partir do momento que você tem como argumentar e defender a sua opinião, você está agindo de forma correta. Uhum. E poderíamos até colocar isso aí como exemplo que você falou, dessa neutralidade de gêneros. Nós poderíamos imaginar, quem fez a pergunta sobre a questão da diversidade, isso aí como uma forma de diversidade de uso da língua. Mas eu acredito, eu posso estar redondamente enganada, que essa ideia, não vou colocar como teoria, mas essa ideia, ela não será implementada pela normativa, não. Uhum. E Eu a acredito que a linguística está normativa... encarando como essa questão da neutralidade? Repita? A linguística está encarando como essa questão da neutralidade? Eu não estou muito gabaritada para falar com você quais estão sendo os teóricos que estão defendendo ou não defendendo, estão indo contra essa questão da neutralidade. Eu tenho pouca leitura a respeito disso, mas o que eu posso te dizer é que, como você colocou, é uma minoria, né, que deseja que isso aconteça, e eu vejo como que haverá ainda muito entrave para que essa neutralidade ela seja adotada. Para você ter ideia, a reforma ortográfica, foram quantos anos? Passou primeiro por Portugal, para depois chegar ao Brasil, quase 9 anos, trabalhando aí essa possibilidade de mudança. Então, eu acredito que se um grupo social deseja utilizar, como nós colocamos aqui, as pessoas elas têm liberdade para o uso da língua, desde que essa liberdade também não ultrapasse o limite do outro. Então, eu acredito que que você esteja sendo bem coerente na sua colocação, você enquanto linguista, enquanto docente, enquanto estudiosa da linguagem, você não concorda. E eu acho que é esse o caminho. Uhum, De fato, existem muitas discussões e existem muitos linguistas que estão estudando de forma profunda e realmente científica, e, inclusive, o professor Altieri, ele tem um estudo sobre o pronome neutro. E nós vamos posteriormente fazer um trabalho aqui no campus com essa abordagem, que vai ser um estudo mesmo, um grupo de estudo. Mas é algo que nós precisamos, sim, nos debruçar, entender, porque existe, sim, uma minoria que quer ser atendida, e nós temos alunos que querem ser atendidos desta forma, mas não é algo, e é importante essa fala de Thelma, não é algo simples, que de uma hora para outra vai mudar, mas o importante é nós conhecermos e estudarmos tanto os linguistas que são favoráveis, como aqueles que não são. Então, é importante porque faz parte da nossa realidade. Muitos alunos eles querem ser tratados, ser chamados desta forma, então a gente precisa, sim, também conhecer, mas não é algo que está dado, a gente precisa se debruçar, estudar e verificar também que é algo que é polêmico. Entendi. Depois, se por acaso vocês puderem compartilhar com a gente esses materiais que vocês têm a respeito disso, acredito que não sou a única interessada.
porque realmente é algo que me preocupa muito. Eu tenho muitos alunos que são meninos, eu trato como meninas e tudo, mas a neutralidade eu acho ela meio que impossível de existir, desde que a gente vive num mundo dual, né? Tudo é dual, então o gênero neutro eu acho que vai causar dificuldade, principalmente eu penso assim, crianças que estão sendo alfabetizadas na escola, elas encaram ali o menino ou menina. Aí ele vai para a internet, ele vê um menine. E aí, o que que vai gerar na alfabetização dessa criança? E nos Mas idosos também, eu penso nessa questão de lesionar a maioria. nós precisamos também quebrar certos paradigmas e preconceitos, porque hoje, por exemplo, nós já temos o nome social que é um direito, né? E nós anteriormente achávamos que não poderia existir, mas tudo é principalmente partir da ciência, do estudo, que eu acho que é um processo. O que eu tiver disponível, eu posso encaminhar para você, sim. O professor Thierry, ele é um estudioso desta área, mas é algo que precisa, sim, ser analisado com muito cuidado mesmo. Muito obrigada, professoras. Acho que Rainon levantou a mão. Rainon, fique à vontade. Tem várias pessoas, Alex, Rainon, mais 2. Bom, eu acho que Alex se prontificou primeiro que eu. Quer falar primeiro, Alex? Pode falar, Rainon, depois eu falo. Na verdade, o que foi mencionado aí, acho que eu fiquei até com vergonha de falar, porque foi muito bem falado, tanto por Bárbara, por Sheila, como outros colegas aí. Mas é o seguinte, essa questão da linguagem, da norma culta, da norma padrão, ela é algo muito... deve ser feito um trabalho muito cauteloso, porque nós somos orientadores desses alunos para a utilização da língua, onde quer que eles estejam. Por isso que quando foi mencionado aí que nós devemos preocupar com a contextualização, isso é muito importante. Na minha época de faculdade, eu tive uma dificuldade muito grande, porque quando eu cheguei lá, aí nós encontramos com um termo diferente, né? Não é errado, não é correto, mas é diferente. Às vezes, nós precisamos preocupar muito com isso. Mas nós precisamos, enquanto professores, também orientar nossos alunos que eles vão precisar, em determinado momento, se posicionar utilizando os termos da norma culta. Mesmo que no dia a dia, na internet, eles vão ter que usar as adaptações, as variedades e as diversidades, né? Eles vão precisar realmente usar essa orientação que se baseie, que tem essa norma culta como uma orientação também. Então, nós precisamos ter isso, claro, sem deixar de valorizar. Por exemplo, eu gosto muito, ainda mais que Thelma conhece os nossos alunos, eu trabalho com música, por exemplo, do rap. Às vezes eu trago um rap para a sala de aula com meus alunos que tem termos ali que, da norma padrão, não vão ser entendidos, né? Termos que vão ser complicados para uma pessoa que não conhece a linguagem da região diferente lá da norma culta. Só que nós precisamos também mostrar que esta linguagem tem que se enquadrar baseada em alguns recursos, algumas ferramentas de linguagem que têm que ser orientadas, né? E quando nós precisamos falar enquanto orientadores, temos que saber, sim, que eles precisam aprender também. Porque senão depois nós cairemos no grande erro de achar que, pelo fato da linguagem, da norma culta, ser uma linguagem não utilizada permanentemente por eles, que é como se fosse algo que possa ser desvalorizado. E isso nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Valorizar, sim, mas valorizar também a linguagem do aluno, a linguagem do dia a dia dele, os termos que ele aprendeu, os termos que ele vive, que ele usa, baseado nessa linguagem que ele precisa também compreender, né? E, com certeza, com o passar do tempo, da nossa formação continuada, é que nós conseguiremos alcançar uma qualidade muito melhor, né? Não serão práticas, por assim dizer, corretas também, mas que vão a cada dia valorizando cada uma dessas realidades deles, né? E da nossa também, claro, principalmente pelo nosso reconhecimento. Obrigado. Rainon, só complementando o que você disse, esclarecer que quando
a teoria da sociolinguística ela começou a aparecer, houve também como a teoria da análise, na verdade, o termo análise linguística, o termo variação linguística e sociolinguística, esses dois termos, eles foram também utilizados e compreendidos de forma muito errada. Em momento nenhum, nós podemos deixar de apresentar ao aluno a linguagem padrão. Nós não podemos, é direito dele aprender. O que nós precisamos ter em mente, e enquanto estudiosos de língua, nós precisamos compreender que a linguagem, como a colega colocou, a partir do momento que nós trabalhamos de forma contextualizada, essa linguagem ela precisa ser apresentada também de forma adequada. Então, se eu solicito ao meu aluno que produza um artigo de opinião, ele tem obrigatoriamente que trabalhar a linguagem padrão, porque o gênero solicita essa linguagem. Então, a partir do momento que eu fiz essa solicitação, eu preciso apresentar ao meu aluno recursos da linguagem padrão para que ele consiga produzir o gênero que eu solicitei. E acho que vocês compreendem, é um vai e vem. Então, nós não podemos de forma nenhuma desprezar, mesmo porque a gramática normativa ela é essencial para a construção. Quando o termo análise linguística ele veio à tona, o objetivo foi justamente aliar, não foi excluir, como também a sociolinguística, em momento nenhum ela quer excluir a normativa. Ao contrário, ela só solicita que a linguagem de uso, principalmente quando se trata de fala, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser valorizada, tanto quanto a linguagem normativa. Por quê? Porque vocês possivelmente já estudaram a respeito da implementação da gramática normativa, e as regras gramaticais elas surgiram inicialmente para excluir um grupo social, para dar, tanto que quem tinha acesso à educação e tinha acesso à escrita, entre aspas, correta, e a escrita de acordo com a normativa, eram as pessoas que tinham uma posição econômica e social. Então, a sociolinguística ela veio justamente para romper com isso. A língua ela é de todos, ela é de uso de todos. E o aluno tem sim, ele tem um direito de aprender e de saber fazer uso da linguagem normativa, da gramática normativa. Só complementando o que você disse. Acho que agora a palavra é de Alex. Ô, Thelma, pessoal, boa noite. Então, Thelma, eu vou te dizer que eu trabalho com redação com os meus alunos e eu tenho que ser sincero com você. Eu anoto na redação deles o que eu acho que não está adequado, mas com muita educação, com uma forma provocativa, no sentido de levá-los a uma reflexão daquilo que eu identifiquei, né? Agora, eu sou muito claro também quando eu defino o que nós vamos fazer. Se nós vamos escrever uma redação, eu procuro deixar claro qual é a regra para escrever aquela redação. E se é uma redação que, pelas características, precisa seguir a norma culta, a linguagem coloquial não cabe ali. E se na minha análise eu identifico a linguagem coloquial de uma forma muito polida, mas muito reflexiva, eu vou pedir para ele olhar isso, né? Eu não deixo de comentar para ser muito sincero também, eu tenho até dor de estômago quando eu vou trabalhar a redação com os alunos, porque eu não consigo pegar a redação e não fazer o que tem que ser feito. Porque, às vezes, até acontece assim, né? Aluno é danado, né? Eles comentam de um professor para o outro, não tem jeito. E eles falam, o professor manda fazer as coisas, mas nem olha, entrega, só dá visto. Então, o ato também de você fazer uma revisão sincera, honesta, reflexiva, sem tratar de que é erro, acerto, mas mostrando que aquilo ali não está legal, né? É honesto para o aluno. Ele precisa ter essa informação, né? E não estou dizendo que você disse que não é para ter, não é isso. Estou afirmando que eu penso assim, tá? Outra coisa que eu penso, Thelma,
não sei se você dá aula para adolescente, mas essa turminha, você tem que ser muito claro com eles. Porque se você usa uma linguagem que para eles é dúbia, eles não fazem, eles não acabam não entendendo. Então, se você fala para eles assim, ó, se você conjugou o verbo nós vamos, ô meu amigo, peraí, vamos pensar, né? Vamos analisar certinho como é que é o certo, né? Ou como é que é o adequado. Você tem que ser muito claro com ele. Porque se você fala assim, olha, essa situação aí talvez não seja muito adequada. Olha, professor, pode ou não pode? Entendeu? Eles são muito assim, muito incisivos para receber a resposta. Então, de um modo muito polido, né? Eu até escutei uma colega nossa dizendo que nem sempre é possível ser polido, e não é mesmo, né? Mas a gente tem que se policiar sempre para tratar dessa forma, afinal de contas, nós somos servidores públicos servindo a população, então tem que ter todo um cuidado aí. Mas, para fechar a minha fala, eu quero dizer que eu anoto nas redações, faço isso com muita honestidade, mostro que eu acho que não está de acordo com aquilo que é a proposta do texto, sou claro na minha informação e entrego para o aluno e raras vezes eu tenho um retorno ruim do aluno. Na maioria das vezes, eles olham e falam, professor, aqui de fato, hein, tá, fugiu aqui. Falei, legal, então vamos prestar atenção, na próxima vez você procura ajustar, ou, se for possível, refazer, refaça. Agora, Thelma, vou usar uma expressão bem popular, é um trabalho do cão, porque você tem 10 turmas, 35 alunos, 350 alunos em uma escola, né? Aí você multiplica isso por mais 2. Então, nós estamos falando aí de quase 1.000 alunos. É um negócio assim que é bastante trabalhoso, mas eu acho que tem que ser assim. Não ser claro, não apontar e use o termo que o pessoal quiser, né? Ah, é erro, ou é adequado, ou é inadequado? Ok, cada um vai seguir aí uma linha de pensamento. Mas que eu acho que tem que apontar e tem que ser sincero, tem que compartilhar o seu ponto de vista como técnico, eu acho que tem. Então, é isso que eu queria comentar. Ô, Alex, você só reforçou o que o Geraldi coloca o tempo inteiro. Você trabalha como mediador. E nessa mediação, o vocabulário que você vai utilizar, as ferramentas que você julgar importantes e necessárias para que o seu trabalho ele ocorra de forma efetiva, é realmente uma escolha que cada professor precisa fazer. Eu falo que, às vezes, a metodologia, esse ensinar, ele é algo muito particular. Então, quando eu coloquei a questão do certo e errado, quando a Elisa falou, foi justamente para levantar essa questão, para que vocês pensem a respeito disso que você acabou de falar, de entender e deixar claro para o aluno qual é a proposta quando você solicita uma produção textual. O que você quer dele com aquela produção? E entra até na teoria de Marcuse, quando ele coloca, primeiro aponta o gênero, depois você mostra ao aluno aquelas perguntinhas, para quê, como, por quê, qual é o público-alvo, quem você imagina, onde seu texto vai ser publicado, porque tudo isso influencia na escrita, tudo influencia. São situações extremamente importantes e que eu concordo com você plenamente. O aluno, principalmente adolescente, eu trabalho sim com adolescente, nós precisamos deixar as coisas muito claras, porque tudo para eles vira motivo de a professora disse e ponto final, porque eles não querem, eles estão com uma dificuldade muito grande de pensar, de refletir, e é justamente isso que nós precisamos instigar nos alunos. É algo que eles estão com extrema dificuldade em fazer, que é argumentar, defender, aliás, opinar e argumentar para defender a opinião. Então, eu acredito que você também, Alex, quando você falou, escrevo sim na redação do aluno, não deixa de ser um bilhete orientador. Você está orientando o aluno a reescrever o texto e a perceber que ele pode melhorar aquilo que ele escreveu. Porque nós próprios escrevemos textos, quantas vezes
Eu já escrevi textos, refiz 8 vezes, um único texto, porque toda vez que eu leio, eu acho que o texto não está bom. E é justamente o texto nunca ele é acabado. E a partir do momento que ele passar também a ser lido por alguém, ele vai trazer novos significados. Então, você está no caminho também, que eu acredito, não vou usar a palavra certa. Você está no caminho adequado, Alex. Obrigado, Theo. Mais alguém gostaria de falar? Ana, nós ainda temos tempo ou nós podemos encerrar? Seu áudio está fechado, Ana. Ah, desculpa. Se você quiser só ouvir os colegas que ainda têm algo para dialogar, e aí deixar a ressignificação para postado nos slides, postar para eles, porque já são 20h25. Talvez esse slide da ressignificação ele não vai ter muito sentido se eu postar, Ana, porque são algumas sugestões que eu só coloquei no slide e o título e eu iria dialogar com eles a respeito. Mas eu vou tentar, então, consolidar de uma forma melhor e deixar disponível. Pode ser, pessoal? Da minha parte, sim. Acho que é a Alex que levantou a mão. Pode sim. Daniel também. Daniel Evangelista. Boa noite. Eu achei muito interessante a colocação suas aí, né? Quando o Alex colocou a questão do trabalhar, a questão de produção de texto. E eu, ano passado, eu trabalhei com os alunos aqui e teve uma aluna que foi destaque na prova do Enem. Ela conseguiu 940 pontos na redação do Enem. E assim, eu vejo que a falta da tecnologia, uma estratégia que eu usei com eles foi, tipo assim, eles faziam o texto, faziam a produção de texto, Thelma, e mandava pelo WhatsApp. Como a tecnologia não tem a sala de computação, aí eu jogava no meu notebook e fazia a correção com os alunos, entendeu? Aí depois jogava no Data Show e mostrava para eles onde que eles estão, onde que eles deixaram de colocar a concordância, trabalhar dessa forma. Foi bem interessante que umas alunas conseguiu notaça no Enem ano passado. E assim, foi um trabalho muito enriquecedor, né, que foi muito gratificante para mim e para eles também, né? E para a escola. Parabéns, Daniel. Por isso, eu acredito que são essas atitudes que fazem a diferença hoje na educação, porque nós somos tão maltratados em relação a essa questão de trabalho, principalmente nós que somos servidores públicos, são tantos problemas, e inclusive vocês colocaram inúmeros no fórum de discussão, né? Quando eu indaguei se os problemas eram externos ou internos, e vocês quase todos concordaram que são os dois, né, que nós enfrentamos. Então, é muito gratificante ouvir isso, e essa questão de utilizar a ferramenta, né, a ferramenta digital a seu favor, é algo que é uma forma de ressignificar a aula de língua portuguesa. Então, só tenho a dizer que você está de parabéns. Obrigado aí. Boa noite para vocês. Boa noite. Quem mais levantou? Regina, né? Boa noite, Ana. Boa noite, Thelma. Boa noite. Professora Thelma, eu gostaria de perguntar sobre a atividade aplicada. Eu estou tendo muita dificuldade assim, em fazer a atividade aplicada, porque eu estou com medo de confundir, de meu infográfico ficar parecendo um mapa mental. Porque, pelo que eu entendi lá, a gente tem que fazer um infográfico, que o infográfico geralmente ele vem conceitos, né, assim, da matéria e tal, mas pelo artigo lá proposto,
eu entendi que não pode ser nada assim para memorização. Então, eu estou assim, nossa, eu estou tendo dificuldade demais. Aqui, eu mais estou tendo a dificuldade é essa atividade aplicada. Assim, as outras eu não tive. Mas a maneira como criar, eu estou com dificuldade, com medo de ficar parecendo um mapa mental. Ô, Regina, realmente é porque o artigo que foi solicitado, ele é um artigo para reflexão. Então, a sugestão que eu tenho a te dar é você compreender o artigo e produzir infográfico em cima da sua compreensão, da reflexão que você fez em relação ao que foi proposto no artigo. A partir do momento que você fizer assim, ele deixa de trabalhar somente com conceitos, né, que estão lá totalmente prontos no texto, e o seu infográfico ele vai ficar, entre aspas, com cara de infográfico, porque ele vai trabalhar com a sua visão do texto, com a sua reflexão a respeito do texto. Você tem dúvida em relação ao gênero infográfico, ou você tem dúvida porque você acha que o artigo não está te dando abertura para produzir um infográfico? Dificuldade em montar mesmo, montar ele assim, para ele ficar criativo. Assim, porque eu estou muito assim, eu sei a diferença entre infográfico e mapa mental. O mapa mental, ele é muito mais assim, lúdico, né? Ele é muito mais lúdico que o infográfico. E aí eu estou com medo de cair nisso aí e ter um erro. Mas eu acredito que a partir do momento que você já tem esse conceito de infográfico de forma totalmente que você consegue, na verdade, diferenciar o infográfico do mapa mental, eu não vejo motivo para você ter receio. Se você conhece o gênero, sabe quais são os recursos utilizados para se produzir um infográfico, pode fazer sem medo. Eu tenho certeza de que vai ficar um infográfico excelente. Obrigada, professora. Mas se você precisar de mais alguma informação ou precisar de algum auxílio, caso você queira deixar uma mensagem no fórum lá na sala virtual ou até encaminhar no meu e-mail, pode ficar à vontade. Tá joia, obrigada. Por nada. E Bárbara está falando, Regina, que amanhã ela pode tirar, ela e Gilda podem tirar as dúvidas no plantão, viu? Ah, tá joia. Vou participar, sim. Obrigada. Professora Thelma, todos vocês cursistas, vamos encerrar a disciplina de análise linguística na construção do sentido do texto. Temos aí material para vários webinários, para muitas discussões, mas, infelizmente, vamos encerrar a disciplina hoje. Agradecer à professora Thelma, mas principalmente parabenizar pelo cumprimento do objetivo da disciplina, que foi exatamente instigar a todos nós ao processo de reflexão com a linguagem e também nos inspirar para muitas leituras e esse processo de construção também do nosso conhecimento, que, consequentemente, é o processo de conhecimento também dos nossos alunos. Obrigada, professora Thelma, e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Ana, eu só tenho a agradecer, foi de uma importância imensa esse pouco tempo, né, que nós tivemos juntos nessa caminhada. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade e agradecer a todos vocês que podem ter certeza, aumentaram e muito a minha luzinha do conhecimento. Então, eu sou muito grata a Deus e muito grata a todos vocês por essa oportunidade. E desejo muito sucesso na caminhada, que vocês consigam concluir essa pós-graduação com muita certeza de que vocês sairão diferentes após todo esse processo. E eu acho que é isso que nós temos que buscar sempre, essa condição de aprender, essa condição de melhorar as nossas habilidades, porque o nosso trabalho, ele realmente é muito importante para a sociedade. Então, que Deus abençoe todos vocês, ilumine a caminhada e que, se caso vocês precisem de mim, estou aí à disposição. Alex, vamos deixar registrado aqui, Alex está agradecendo também a participação do professor Altieri, então nós deixamos aqui registrado os agradecimentos.
Daniel levantou a mão novamente? Então, Não, gente, não, foi sem querer. então, boa noite a todos. Aqui estou vendo, Thelma, nos comentários, só parabenizando e os agradecimentos. Boa noite a todos. Lembrando que o calendário vai ser modificado e que o nosso próximo webinário, que é referente ao módulo 2, será no dia 25 de abril. Muita, muita, muita coragem, esperança e fé. E lembrando também que do dia 1º de abril ao dia 16, nós teremos o processo de rematrícula. Eu vou encaminhar o link para vocês. E até dia 26, a finalização das atividades. Boa noite e estamos todos à disposição. Muito obrigado, professora Thelma, Ana, a todos, até mais. Obrigada, Alex.